Sejam bem-vindos ao Velocidade Máxima, o último deste ano, infelizmente. Neste episódio vamos analisar o desfecho do Grande Prémio do último fim de semana em Abu Dhabi e, para além disso, iremos fazer um balanço da época que terminou. Passando então a Abu Dhabi trouxe-nos a despedida de uma grande lenda da Fórmula 1, Nicolas Latifi, e, para além disso, de Sebastian Vettel e do presidente do seu clube de fãs, Mick Schumacher. Trouxe também um segundo lugar do campeonato de construtores para a Ferrari e um segundo lugar do campeonato de pilotos para Charles Leclerc e muito choro da parte de Lewis Hamilton. Acho que não me vou alongar mais e vou deixar os meus colegas tecer as suas considerações sobre o Grande Prémio. Eu, antes do Grande Prémio, queria fazer considerações sobre o nosso coordenador, porque hoje sim foi uma introdução como deve ser. Já ficamos com saudades. Aliás, se vocês tiverem muitas saudades de nos ouvirem, digam no chat ou nos mails que nos enviam. Nós fazemos uma edição especial, pode ser a falar de Fórmula 1 ou outra coisa qualquer, só para termos o gosto de ouvir esta introdução do nosso grande Chico. E o que é que tinhas perguntado mesmo? Sobre a corrida, se querias tecer alguma consideração antes de passar. A corrida foi uma seca. Foi um bocado seca. A única coisa que deu alguma emoção era ver se o Pérez ia ser competente pela primeira vez no ano ou pela segunda vez no ano, e não foi, portanto, nem isso. Portanto, eu achei a corrida relativamente seca. E tu, Bruno? Eu por acaso até gostei da corrida, para uma corrida em que não tinha assim grande coisa em disputa relevante, não é? A não ser o segundo lugar. Eu ia à partida, eu vi a corrida com o Chico, eu disse-lhe antes de começar a corrida que eu nem estava tão interessado no segundo lugar, queria era ver se o Sainz comia o Hamilton e o Hamilton ficava em sexto. E, portanto, para mim até correu bem, até havia aqui outros motivos de interesse e correram bem. Mas eu até acho que foi uma corrida com bastante ultrapassagens, com termos o Pérez a ver se conseguia apanhar o Leclerc ou não. Cá atrás também houve lutas giras do Zhu com o Alonso, com o Vettel. A realização foi até boa nesse aspecto. Sim. Houve algumas que só mostravam à frente. Esta mostrou várias coisas. Atrás, sim. Acho que perdemos pelo que vi na última volta. Era quem? Era o Bottas e mais alguém, que eram 3 carros do Gasly, eram 3 carros que se ultrapassaram várias vezes na última volta que nós não vimos, portanto até houve ali mais motivos de interesse, mas tínhamos o Vettel a apanhar o Richard, tínhamos o Pérez a apanhar o Leclerc, portanto até acho que houve assim mais do que eu estava à espera. Foi porque a realização foi boa, porque se fosse uma das realizações que tem havido que só mostram os da frente, tinha sido uma seca. E gostaram de ver o Latifi e o Mick sincronizados ali no donut, a fazer um donut em plena corrida. É que normalmente guardam os donuts para o fim, mas ali, vocês viram a trajetória do Latifi? Vimos. É que eu até percebo o Mick, quer dizer, o gajo está a ir ali por fora, quer dizer que ele não conseguiu travar ou assim, portanto vai fazer por fora e voltou depois para a trajetória. E depois volta para dentro ali muito devagarinho e muito devagar. Aquilo, o Mick levou 5 segundos, mas quer dizer, sim, porque tinha que ir atrás e devia estar atento. Nestes carros não se vê nada, portanto ele saiu dali da minha frente. Sim, é que ele aparece do nada, ele nem sequer ele ia sozinho e nem sequer fez a trajetória. Mas eu até pensei, cá está Latifi no seu melhor a haver um safety car no último. Para o Pérez apanhar o Leclerc. Exatamente. Mas o Leclerc teve muita sorte em não ser apanhado, sinceramente. Eu vi a corrida com o Bruno, como ele disse, e quando a Ferrari não aproveita o trânsito que o Pérez apanhou depois da primeira paragem e o erro que ele cometeu para parar o Leclerc, eu fiquei extremamente receoso, porque eu acho que a Ferrari foi para a corrida com uma... Ok, vamos fazer uma estratégia de uma paragem. E depois não se adaptou à corrida. Vamos fazer uma estratégia de uma paragem. Eu acho que eles forçaram aquela paragem do Pérez, não é? Porque eles fizeram um dummy, eles também tinham os mecânicos lá, portanto, eu acho que eles forçaram essa paragem do Pérez para ver se ele caía e eles manterem a estratégia que tinham de uma só paragem. Mas a verdade é que, como tu dizes, depois dele ter caído lá para trás no meio do trânsito, eles podiam ter afinal feito aquela mesma estratégia que ele e ganhavam nisso, faziam-lhe um overcut. Depois acabou por lhes correr bem e podemos falar disso mais à frente quando falarmos dos positivos e negativos. Eu acho sinceramente que eles apostaram num stint muito longo que, tendo em conta a degradação que os pneus sofrem, podia ter corrido muito mal e se o Pérez não tem tido esse depois mais à frente, se não tem apanhado
a luta de posição do Gasly, se calhar tinha lá chegado ao pé do Leclerc. Mas, Posso dizer o que eu acho? Não? Obrigado. Estás a ficar mesmo bom. Uma boa introdução, já deixas falar os outros às vezes, mas foi bom. Não, eu acho o contrário, não acho nada disso. Acho que as três equipas fizeram estratégias mistas. Se vocês virem, um dos carros fez 2 paragens, o outro fez uma paragem. O Verstappen fez uma paragem e ganhou a corrida. Portanto, era a estratégia vencedora. O Leclerc, carro, não é? não, é isso que eu estou a dizer. E o Leclerc viu que se fizesse a mesma estratégia, ou a Ferrari viu, e bem, que se fizesse a mesma estratégia que o Pérez, não tinha hipótese nenhuma de o apanhar, porque o Red Bull estava muito melhor. E depois viu-se, o Sainz fez 2 paragens, o Hamilton só fez uma, e depois fez a boa, que foi a definitiva, não é? E fartou-se de chorar a sério que só vamos fazer uma paragem. Não, mas ele teve a boa depois, que foi de encostar e para as boxes. Eu estava a ver a corrida e disse assim para o Bruno, pá, eu acho que tantas estivesse na boxe da Mercedes, já estava tão farto de ouvir o Hamilton dizer, queres entrar para a boxe? Entra para a boxe. Entra, vai ver onde é que sai. Entrei, que era para ele perceber onde é que saía, não é? Mas eles disseram, pois, vais sair em 6º. Sim. Possivelmente podes chegar a P5. Se tu te mantiveres aí, no limite ficas em P5. Portanto, sim, mais vale arriscares o P4, não é? Mas a verdade é que os pneus aguentaram e o andamento, mesmo no fim, o andamento do Leclerc era relativamente bom e estava relativamente próximo do Pérez. Sim, mas eu como o Chico, eu acho que ele teve... Sim. Foi o Pérez. Podia ter ele teve uma borla... Por causa do Pérez. O Pérez, mais uma vez, mostrou... Se fosse o Verstappen a fazer aquilo, o Verstappen tinha apanhado o Leclerc há 5 voltas atrás. E se calhar podemos entrar para os positivos e negativos e arrancamos já por aí. Sim. No, Mikey, that was so not right. Então, Nuno, aproveita esta... Não, és tu, o teu positivo é o Leclerc, não é? Ah, mas ele estava a falar do Pérez, eu ia... Sim, e depois nos negativos eu falo do Pérez, falamos disso, despachamos já esses. Pronto, ok, pronto, então é para eu falar do Leclerc. Bora. Olha o sorriso dele lá, falar o Leclerc. Pronto, está bem. Eu acho que ficou visto que, mais uma vez, o Leclerc, com outra equipa a nível de estratégia, tinha feito um melhor campeonato ainda, porque fez uma excelente corrida, não foi nada fácil, e achei piada que a certa altura há um team radio dele que ele basicamente pede para o deixarem em paz, foi do género, já me lixaram, agora deixem-me tentar salvar isto, e desta vez não houve azar, porque quando foi aquela cena do Latifi, eu pensei, pronto, já está, já foi, mas desta vez até nisso lhe correu bem, e acho que foi um merecido segundo lugar do campeonato, porque o carro da Red Bull é melhor, e ele provou que talvez consiga, vamos ver para o ano, se há Mattia Binotto, se não há Mattia Binotto, vamos ver para o ano como é que será, porque eu acho que temos ali piloto para dar, não digo ser campeão, mas dar mais luta, e espero que sinceramente que isso aconteça, mas vou passar então a palavra ao Bruno. Olha, eu gostei bastante da corrida do Leclerc, como disse na introdução, achei que podia ter sido mais fácil se ele tivesse feito o overcut ao Pérez na primeira paragem, porque ele ia sair à frente daquele comboio em que o Pérez estava metido. Mas ele no fim da corrida, com a estratégia que lhe foi dada, ele fez o que tinha a fazer e conseguiu manter o ritmo naqueles pneus até ao fim, como vimos o Verstappen a fazer. Aliás, o Verstappen também deu essa indicação para a equipa dizer ao Pérez que podes acelerar à vontade, que os pneus aguentam. Mas a verdade é que se viu um Pérez com bastantes dificuldades e o Leclerc a fazer o que tinha a fazer, com pista limpa à frente, mas a manter o ritmo, não cometeu nenhum erro que o Pérez cometeu. Vários. E portanto foi uma ótima corrida do Leclerc e eu por acaso acho que ele é um piloto capaz de ser campeão se tiver carro para isso. Não vejo porque não, carro e equipa, não é? Porque ele este ano bem que poderia ter o melhor carro que não era campeão à mesma, não é? Com estas decisões estratégicas, mas eu acho que ele fez uma ótima corrida e comparando então com o Sainz, mais uma vez, para ver se o Leclerc está muito à frente, coisa que não se viu o ano passado. O ano passado foi muito mais disputado entre os dois. Sim, sem dúvida. E qual é o teu positivo? Vamos falar sobre o Leclerc. Se quiseres falar do Leclerc, se não. Eu só ia dizer que eu não estou de acordo convosco, porque eu acho que se ele tivesse feito a mesma estratégia do Pérez, mesmo que saísse à frente do Pérez, nesta pista é fácil de ultrapassar. Principalmente tendo um Red Bull que anda mais na reta, não é? E tu tens o primeiro DRS, depois tens uma chicane e o segundo DRS.
se passares no segundo DRS, se chegares muito próximo, passas sempre, porque não há hipótese. E o Pérez, se saísse a 3 ou 4 segundos do Leclerc, ganhava nos 3 ou 4 segundos e passava, e o Leclerc nunca mais o via. Eu acho de facto que a única hipótese que ele teve foi, de facto as coisas correram bem, o Pérez é incompetente, apanhou o trânsito, e está tudo verdade. Mas foi a única hipótese que ele tinha. Se ele saísse um bocadinho à frente do Pérez, o Pérez apanhava e passava. Mesmo sendo o Pérez. Sim. Acho eu, mas pronto. Mas sim, o Leclerc fez uma corrida impecável. E no fim, quando foi preciso andar, mesmo com pneus velhos, andou para se afastar um bocadinho que fosse preciso, não é? Mas não, é o positivo dele, então? O meu positivo vai para um piloto que fez uma época, quer dizer, olhando para a época passada, talvez um pouco abaixo daquilo que seria esperado, mas olhando para o carro que tinha este ano, fez aquilo que tinha a fazer e um bocadinho mais, que foi o Lando Norris, que, salvo erro, no Mundial também ficou à frente de Ocons e Alonso, portanto ele ficou em P7 mesmo P7, no Mundial. Portanto, foi o primeiro dos últimos e esta foi mais uma corrida. Bottas foi só top 10, acho eu. Pronto, foi mais uma corrida que ele fez o que tinha a fazer, é ir à frente, é manter o seu ritmo, é saber com quem é que está a competir. Pá, e parece que eu não me lembro de um erro que ele tenha cometido esta temporada, e é um piloto que vai sempre lá no meio do pelotão, onde é fácil cometer erros. Mais a mais com um carro que é menos competitivo que os da Alpine, portanto ele tinha sempre que arriscar qualquer coisa, mas a verdade é que foi mais uma corrida limpinha, mais uma corrida que acaba desta vez em sexto porque o Hamilton desistiu. Que tristeza. Com muita pena minha. Nossa. Mas nota-se claramente que é um piloto que não sei se já não está arrependido do contrato que assinou com a McLaren, porque ele tem capacidade para dar mais e se calhar para ser um piloto que é considerado pelas 3 equipas de topo para competir. Ele está arrependido e não está arrependido. Claro. Não é? Até foi ver para o Mónaco e tudo. Quer dizer, eu sinceramente já. Eu não me importava de andar que me pagasse o que pagam para andar de carro e com aquele dinheiro, não é? E até podia ficar em último, já disse isto várias vezes, mas eu até podia fazer o Latifi. De ser o Latifi. Não me importava de ser o Latifi. Tá bem. Sim, eu ficava que até tinha menos 20 kg do que tenho e tudo. Era um espetáculo, era 2 em 1. Ora bem, o meu positivo. Eu tentei sair um bocadinho do que nós costumamos fazer e o meu positivo vai para a Aston Martin. E vai para a Aston Martin não só por este grande prémio, mas pelos últimos grandes prémios. Eu acho que a Aston Martin subiu de facto de forma. O carro começou a ser mais competitivo, sobretudo nas corridas, mais até do que na qualificação. E tanto o Vettel como o Stroll têm feito ótimas corridas. O Stroll tem ficado em 10º já há uma data de corridas. O Vettel faz corridas ótimas e desta vez outra vez a andar lá no top 10, depois por falta estratégia errada ou os pneus. Ainda esta semana e agora ficou em 10º, se não me engano ficou em 10º outra vez com a assistência do Hamilton, não é? Ele em 11º. Ele a dizer como é que nós erramos tanto nas ficaram em nono, mas ficaram em 9º e 10º os dois, quer dizer que o carro está consistente e tentado a subir e dá-me esperanças que para o ano o Alonso, que é um piloto que eu acho que nós todos gostamos de ver pela garra e pelo empenho e rapidez com que anda, para o ano tenha um carro bom. Por isso o meu positivo vai para a Aston Martin por esta fase final. Eu concordo por esta fase final, esta segunda metade da temporada, concordo. Eu acho que o Vettel fez pontos que o carro não merecia. O Vettel, salvo erro, tem quase 40 pontos, ou uma coisa qualquer assim, 30 e muitos. E grandes corridas, estas últimas corridas o Vettel estava sempre lá. E agora podia ter feito um P7 fácil se não fosse a estratégia errada, não é? Ele estendeu o stint e estava a perder quase um segundo por volta que estava a estender e veio cá parar a 19º. Sim, foi parar a 19º. Portanto, eu acho que a equipa aí, e ele próprio diz que acha que estrategicamente... Mas com o Stroll fizeram 2 paragens. Muitas equipas fizeram isto, com um carro uma coisa, com outro carro a outra. E eu achei piada ao team radio dele despedida. Aliás, achei muita piada com as equipas, que a McLaren também fez para o Richard, como a Aston Martin fez para o Vettel. Foi, agora pressiona aí não sei o quê, e eles pressionam aí no visor, aparecia tipo uma mensagem, uma imagem de despedida. E depois estive a ouvir o team radio do Vettel e o Vettel diz: boa sorte para conseguirem ter um carro melhor do que eu tive nos últimos 2 anos. Sim, que ele nota-se claramente que está de rastros, aquilo para ele já... Não, mas está a tentar o melhor possível. Sim. Mais uma vez, outra coisa a referir, o Alonso desistiu outra vez. Quer dizer, a Alpine, aquilo é uma coisa... Sim. E está a fazer uma boa corrida. E a Alpine teve sorte mesmo, assim ficou à frente da... Não é sorte, a McLaren foi horrorosa. Mas desculpa, pronto. 2 contra 1.
Sim. Sim, 2 contra 1. Mas a McLaren estava melhor, que até o Richard ficou nos pontos, já viste? Sim. Ficou nos McLaren pontos e estava ficou bem. à frente do Vettel com mesmo no com fim esse lugar. da Sim, Feliz. sim. Tanto na corrida como no Mundial Empataram de em Pilotos. nível de pontos, Com mas- aquele ponto extra que ele ganhou, ficou empatado com o Vettel e ficou à frente do Vettel no Mundial. Negativo. Negativo. Eu posso começar já nos negativos, então, começa se já nos quiseres. E negativos. o meu negativo, e também é um pouco o balanço de temporada, ou de final de temporada, sobretudo, é a Haas. Porque eu não sei quantas vezes mais é que a Haas vai fazer aquela figura de pobrezinho, o nosso carro, não investimos no carro, não fazemos nada. E eles começaram mais ou menos bem o campeonato e tem sido sempre a piorar. E este grande prémio outra vez, quer dizer, andam ali, é um bocadinho, são melhores que os Williams, portanto, aumentaram mas quer dizer... E que a AlphaTauri. E há aqui uma questão Sim, que eu ficaram à tenho. frente. Ficaram à frente, AlphaTauri mas tem vindo sempre cada vez Há a uma piorar, questão não que é? eu tenho Isso foi o que aqui fizeram na falado. primeira parte. Exatamente. Quase que é. Agora vem o que já foi confirmado: o Hülkenberg no lugar do Mick Schumacher. E uma equipa que tem tanta falta de dinheiro, ok, que o Schumacher se calhar destrói muito mais o carro que o Hülkenberg. E é mais caro, se Mas calhar, também traz muito, mas também deve trazer muito mais marcas e patrocínios, Sim. o apelido Schumacher, do que Sim. o Hülkenberg. Estava curioso para saber qual é que seria esse balanço entre o que cada um traz à equipa, porque parece-me que o Schumacher traz muito mais, e o que cada um custa à equipa. Mas Sim, mas o custo do Schumacher deve ser altíssimo. Aliás, isso é possível ver porque há tabelas que mostram isso. Ele ia destacadíssimo à frente no piloto que mais custou. Sim, sim. Mais material. Mais material Sim. custou, portanto. Parece-me que foi uma decisão do departamento financeiro e não do departamento desportivo. Mas a ASA é sempre isso, o departamento financeiro na ASA é Sim, importante. é que eu não percebo também essa questão da ASA não conseguir patrocínios. Tudo bem que o carro é mau, mas está no mercado, no maior mercado em expansão na Fórmula 1, quer dizer, é a única equipa americana. Não se percebe como é Quer que... dizer, Porque é que não puseram um piloto americano? Não percebo isso. Quer também. dizer, como é que não, mas como o é que não mercado, conseguem o mercado impactar? canadiano é o mercado americano, e tens uma Aston Martin que é do Stroll, que é canadiano. Não, isso Mas não, Aston para os Martin é americanos, inglês, para os não conta americanos nada. não conta. O Para os canadiano não americanos conta. isso não conta. Mas vai agora um americano para o Williams. E vai agora o americano para a Williams. Não percebo como é que a AS se continua a queixar dessa falta de dinheiro quando é a única equipa do mercado americano que vai ter 3 corridas para o ano. É a equipa que mais pode fazer nos Estados Unidos em termos de promoção dos pilotos, de promoção da equipa, de marketing. Mas a McLaren, por exemplo, também tem apostado muito no mercado americano, até porque concorre noutras disciplinas de Na automobilismo. Indy, sim. Na Fórmula 1. E lá está. Não é americana, mas tira muito mais partido da presença no mercado americano. Mas Mas a também AS também corre é diferente da AS. A AS é de um só dono, não é? sim. É de um só dono. É uma equipa que ou ele mete dinheiro ou aquilo morre, não é? Não é uma equipa como as de fábrica, como uma Alpine, como uma McLaren, uma Ferrari, uma Mercedes. Mas a AS também tem equipa na Indy e tem várias equipas também no resto dos esportes. Pronto, mas eles não conseguem capitalizar isso e eu não percebo porquê. Imagino que nos outros desportos seja mais complicado porque há outros carros americanos, há outras marcas americanas, mas na Fórmula 1 são os únicos e não o conseguem fazer. Mas foi cada vez sempre a piorar a Haas. Sim, e tal como a Alfa Romeo é uma equipa que ficou onde ficou no Mundial por causa da primeira parte da temporada, porque na segunda parte Foi uma desgraça. Foi uma desgraça. Não, aliás, o Brasil, a pole position e tal, foi uma blague, não é? Quer dizer, Claro. aconteceu, mas viu-se depois logo na corrida que era para ficar cair. Claro. abaixo do top 10. Sim. Queres passar o teu negativo, Bruno? Sim, o meu negativo vai para o Pérez. Obviamente que eu acho que este carro é quase injustificável o terceiro lugar no Mundial de Pilotos. Eu muitas vezes digo que o Hamilton estava a competir com o colega de equipa nos campeonatos que ganhou, basicamente, nos últimos. E eu acho que este ano deveria ter acontecido o mesmo ao Max e não aconteceu. E não aconteceu porque o Pérez, pelo que está a mostrar, é um bocado... Tudo bem que o Red Bull este ano não era tão mais competitivo como era o Mercedes nos anos anteriores face ao segundo carro. Mas a verdade é que o Pérez não tirou nada do carro este ano. Nem tirou para ele, nem para o Max, porque quando se estavam a queixar a semana passada do Max não ter ajudado quando ele já o ajudou tantas vezes, sim, isso foi o ano passado. Este ano, se nós formos a ver, aliás, formos ver tudo o que ele já ajudou e o que o Bottas ajudou só no ano passado, o Hamilton, não tem nada a ver. O Pérez não consegue fazer
As corridas que ganha é porque realmente Mónaco sai à frente, depois Mas destrói o Bottas a corrida também é o ao best Sainz. teammate ever. Tu não podes, é difícil encontrar um piloto que seja tão bom colega de equipa para ter como o Bottas É é. tão bom colega é um de equipa, é frouxo. alguém que esteja numa posição tão precária como É um frouxo. como o Bottas. Não, desculpa lá, é que mas a carteira dele é que não deve estar frouxa. E quando era preciso competir com ele nunca conseguia. E ia ali uns bocadinhos. Mas ele tirou várias poles ao Verstappen, tirou várias posições ao Verstappen. Sim. O Pérez nunca fica à frente do Leclerc, nunca tirou lugares a ninguém, nunca tirou poles a ninguém. Não houve uma competição direta como o Bottas conseguia fazer com o piloto que poderia E competir esta com o última Hamilton. corrida é o exemplo claro disso. isto Sai é na primeira fila e o Verstappen vai se afastando. Ele nem sequer consegue ir no DRS do Verstappen para ir Ainda atrás diz dele. que o Verstappen o está a atrasar. Pois E depois foi. vamos a ver, não consegue ultrapassar o Hamilton porque comete um erro, sai fora de pista. A seguir, apanha-se ali no comboio das dobragens e perde imenso tempo nas E depois dobragens. fez outra vez uma má travagem. E o gajo Depois perdeu um faz- segundo ali, outro segundo Exatamente. ali. É mais do que o segundo que ele ficou atrás do Leclerc. É isso no fim. mesmo. Pois. E depois, além disso, com pneus muito mais rápidos, ele está a tirar 4 décimos por volta. Epá, Sim, sim. não, é que é inexplicável o que ele não consegue tirar do carro. Ele depois vem-se queixar no fim da prova que este ano foi difícil para ele fazer a gestão dos pneus porque os pneus mudaram e tudo, mas mudaram para todos. Não estamos aqui a falar nada diferente. Ele manteve-se no mesmo carro. A única coisa que mudou foi os pneus, também mudou para o Max. Aliás, para a Red Bull, o melhor, E tu- eu acho até era, sabes fazer o quê? Mandar o Pérez ir plantar mamões para o México, ou abacates, que é o que eles fazem muito lá no México, e pôr o Richard. Eu não sei em que ponto é que está o Richard. A última coisa com a cabeça Eu toda acho que eles vão estragada. ver no O que eu- simulador o não, que ele consegue o tirar que do eu- carro. E se aquilo a meio da temporada tiver tremido, Mas ele vai ser o terceiro piloto da Red Bull, não é? exatamente. E vai fazer, o que eu li ou ouvi era que ia fazer uma série de coisas, só ia estar para aí em 8 corridas como piloto de reserva e no resto ia fazer aquelas coisas que a Red Bull faz muito de promoção Sim. no Sim, mundo ia ser mais uma inteiro cara. e tal, para ser uma cara Mas conhecida, vai fazer muito simpática, simulador, de certeza. e vai fazer simulador também, exatamente. Pronto, e acho que no simulador eles vão conseguir perceber o que é E que ele vai consegue fazer tirar simulador daquele também, carro, não é? vai fazer simulador também. E E eu acho que o que se está a prever é, se isso correr bem, embora o Pérez tenha contrato em 2024, eu acho que eles correm com o Pérez e põem o Richard. pois eu não sei porque o Richard já, salvo erro, tem o quê? 33 anos, 34? 33, mas acho. não te esqueças que não é para ganhar, é para ser o segundo piloto Sim. assumidamente, não é? Eu acho que se o Pérez fizer mais uma época como fez este ano, em que não consegue tirar nada aos outros, não há razão. Ser ele ao outro é indiferente. E eu acho que a Red Bull precisa de acertar de um piloto que até os próximos, acho que o Max tem contrato mais 4 anos, que nos próximos 4 anos consiga efetivamente tirar pontos Até aos porque outros pode haver pilotos. mais competição nos próximos anos do que Exatamente, houve porque este ano. os carros agora vão equilibrar, não vai haver esta diferença como Em há nos primeiros princípio, anos, sim. em princípio, não é? E o teu negativo, Chico? O meu negativo vai para uma equipa que eu achei que ia dar mais luta este fim de semana e não deu, que é a Mercedes. A Mercedes nunca pareceu capaz de, já não falo com os Red Bull, mas nunca pareceu capaz de lutar ou de bater-se ou de meter em causa o segundo lugar da Ferrari. Era difícil, 19 pontos era difícil, mas a verdade é que... Mas a Mercedes voltou a ser a Mercedes da época toda. O anormal na Mercedes foi nos 2 últimos grandes Não, mas prémios. pronto, tendo em conta o que eles vinham a mostrar recentemente... Isso é que me espantou também. Espantou-me. Eu acho que era da altitude. Pode Já ser, falámos pode disso ser, nos pode últimos ser. 2 grandes Sim. prémios. Pode ser, Pode ser, talvez. pode ser. Porque não acabar um carro e o outro carro acabar quando eu achei que eles teriam em quinto, quando eu achei que eles teriam capacidade de pôr um carro a lutar pelo pódio e eles nem nunca andaram perto do pódio. O Hamilton conseguiu discutir ali um bocado com o Sainz nas Ao primeiras voltas. princípio, Sim, mas mas depois o depois- Sainz saiu e E o Hamilton é logo e não foi pelo Russell, e o Hamilton nem foi penalizado, convém falar nisso. Que ele sai fora. Foi penalizado. Teve de dar a posição. Deu posição, mas deu no sítio Sim, depois sim, passou mas eu ali. achei Exato. piada. Primeiro, vão ver que se era o Sainz que tinha forçado o Hamilton para fora de pista, quando aquilo foi clarinho que foi ele. Mas que- aí eu acho que os comissários estiveram bem. Sim, Aquilo- analisaram as duas. as duas Não. coisas. Sim. Primeiro o que vinha atrás, se fez o que tinha a fazer e disseram que sim, e depois ver se o outro Sim. Beneficiou e beneficiou. beneficiou ou não, e beneficiou.
E Mas finalmente penalizaram Não, o em vez- Hamilton, ao contrário do ano passado em Abu Dhabi, que ele com o Max então Não, cortou sim. aquela porcaria até lá ao fundo e depois não teve que dar posição nenhuma. Mas mais uma vez vai saber o Hamilton, e desta vez clarinho, o Sainz tem o carro à frente dele, Sim, sim. quando o Hamilton vira para dentro. É um piloto que pensa que vai sozinho na pista, que parece que é Ele nunca intocável. pe- que É bom nunca- quando vai na frente. nunca- Ele nunca penalizam. pensou que o Sainz fosse meter ali o carro, ele não estava à Não, não espera é que isso, pense- mas depois a reação dele é, em vez de levantar o pé e pôr o carro meter na atrás, pista, sim. que ele tinha espaço no Sim, corretor sim, sim. para lá estancar, acelera por cima da banana e tal, e deste cá foi por isso que o carro dele se estragou depois. Pois, eu também acho que É pode bem ser isso. feito. Que era Ele para estava com não problemas coisa. O hidráulicos. gajo é um. Andou ali a saltar. Como também, voltamos ao Brasil. Ele no Brasil, outra vez, ele podia ter feito. Foi a mesma coisa que podia ter feito a trajetória mais longa e passavam os dois, mas não quis ceder a posição e pumba, vamos bateu. bater. Acho eu, mas pronto, mas nós não vamos voltar a essa discussão porque o Chico depois fica zangado e nós não queremos que o Chico Oh, André, fique o que é que o Kid Matthew está a dizer que eu não consigo ler? Como... Está a dizer que a Mercedes vai colocar o carro da Mercedes na entrada de fábrica para lembrar o quão duro foi este ano. Isso tem que ser logo o primeiro, quando se entra. Já que vão fazer um novo, não é? Que já está declarado abertamente que... Isso é uma coisa E, portanto, engraçada. Agora, por causa dos carros, lembrei-me disto dos carros. Eles às vezes dão os carros aos pilotos e tudo, aos ex-pilotos. Mas uma coisa engraçada, eles dão os carros, mas é sem motor. É para eles não andarem a brincar. com- Não, é não, só. não. É, Acho que é pela. não há motor e caixa de velocidades, é só o. É só carcaça. Assim. Mas eu acho que eu já vi, não sei se foi num documentário, se foi numa série ou se foi no YouTube, que há empresas que fazem o abate destes carros para proteger a propriedade intelectual. Portanto, se calhar eles deixam a carcaça porque é visível para toda a gente. Mas o motor, Mas o motor e a tudo caixa mais de eles velocidades, destroem tudo para que. Mas é isso, ninguém lembrei-me vá agora por comprar. causa disto, o Sim. carro está na. Mas eu acho que realmente, já agora pegando nisto do carro ser uma porcaria, a Mercedes é uma equipa que é um wildcard para o ano, tanto pode ficar em último como pode ficar em primeiro, porque o carro vai ser totalmente novo. Tendo em conta... Ou vai ser muito igual a um carro que já existe, vão copiar o Red Bull ou o Ferrari, ou então se arriscarem um carro novo, eu não... é uma equipa que vai para o ano zero outra vez. Mas eles também tiveram bastante conhecimento do que é que aconteceu bem e mal neste carro. Portanto, vão fazer alterações. Mas tem que fazer alterações estruturais, não é? Acho que o carro não vai estar sem sidepods, por exemplo, como fizeram este ano. Acho que é uma pode equipa ser. que vai ter que mudar muito É mais o mais carro. incógnito, assim. Sim, mas tendo em conta o orçamento e... O orçamento é igual para todos, agora desde que consigam Sim. patrocínios para chegar lá, como a AS não consegue, não é? Sim, mas eles não vão ter esse tipo de dificuldade. Tem dois pilotos britânicos. São da Mercedes. Pronto, e depois se calhar se confirmar que o Schumacher vai ser o terceiro piloto deles também. Isso não acrescenta nada. Não. acrescenta De ser nada. piloto, não, acho que não conta. Eu acho que está tudo dito. Vamos passar aos pontos então. Max Verstappen, you are the world champion! Ainda vou levar mais um ano com isto, pelo menos. Vai. E se for só um, Eu disse só pelo um. menos. Eu vou passando aos pontos. Eu dou os 3 pontos ao Charles Leclerc. Acho que já foi falado da excelente corrida que ele fez. Apesar de não ter conseguido lutar pelo primeiro lugar, É inédito o Chico dar 3 pontos ao Sim, Leclerc, sim. não é? apesar de não ter conseguido lutar pelo primeiro lugar, não cometeu erros e garantiu o segundo lugar que tanto ansiava. Depois dou 2 pontos ao Norris, fez uma excelente corrida, como o Bruno já referiu. É claramente um piloto que gostava muito que tivesse melhor carro, porque é um piloto com potencial tremendo e anda de arrastadeira, o que é muito difícil fazer melhor que 6º lugar. E por último, dou 1 ponto ao campeão do mundo, ao Verstappen, dominou o fim de semana, ainda tentou ajudar o Pérez na qualificação, na corrida não deu para ajudar porque o Pérez não tem andamento, por isso é um bocado complicado ajudar quando o Pérez não anda perto, não é? E tu, Nuno, quais são os teus pontos? Olha, eu tentei, como era a última corrida do ano, fui um bocadinho pela classificação e tem a ver um bocadinho também com a qualidade dos pilotos que eu vi. Portanto, vou dar 3 pontos ao Verstappen, que mais uma vez fez uma corrida impecável, sem erros, só com um jogo de pneus, sem choros, bora, isto está bom, continuamos e tal. Sem espinhas, a qualificação sem espinhas, tudo tranquilo. Vou dar 2 pontos ao Leclerc, por tudo o que também já disseste, acho que o Leclerc é de facto o segundo piloto melhor e também, já agora vou acrescentar uma coisa,
Eu acho que mesmo não tivesse havido os erros de estratégia da Ferrari que houve em algumas corridas, o resultado ia ser este na mesma. Ia ser Verstappen Sim, no mas seu o primeiro. desnível não ia ser este. Sim, mas é indiferente. O que fica para a história era o Verstappen em primeiro e o Leclerc em segundo. O Leclerc podia ter ganho mais 2 ou 3 corridas e pronto. E o Verstappen, em vez de ter ganho 15, ganhava 12, mas já era campeão do mundo mesmo. Portanto, isso acho que não alterou. E a Ferrari deu um passo em frente. A Ferrari ficou em segundo, o ano passado tinha ficado em terceiro, não é? Portanto, eu acho que a Ferrari deu mais um passo. O problema foi as expectativas que se levantaram ao princípio da época, que é que vamos ganhar e tal. E portanto, acho que o Leclerc merece, fez uma boa temporada. E o último ponto, dou ao Sainz, porque não dou ao Pérez, porque não merece. E o Sainz ficou em quarto, leva ao Sainz. Está certo. E tu? Então, os meus 3 pontos vão para o Verstappen, porque é aquilo que o Nuno disse, foi mais uma corrida para ele sem história, e o carro dele não é assim tão melhor que o do Pérez, por exemplo, e o Pérez saiu encostado a ele e ficou logo para trás, quer dizer, não há nada a fazer. Ele é muito melhor que o Pérez e o Leclerc no início da temporada também beneficiou dos 2 DNFs do Verstappen, porque quando o Verstappen acabou as corridas ganhou-as todas, portanto, e o carro da Ferrari era melhor nessa altura, portanto eu acho que o Verstappen nesta corrida, tal como toda a temporada, teve muito bem, excetuando a corrida passada, que não tinha nada a pôr o carro ali, sabendo que o Hamilton poderia fazer aquilo e que ele tinha carro para passar o Hamilton, acho eu. Cometeu esse erro, poderia não ter cometido, mas esta corrida, mais uma vez, imaculada. Os 2 pontos para o Leclerc, por aquilo que já falei dele quando falamos do Leclerc, e 1 ponto para o Norris também, por aquilo que já foi falado, que fez uma corrida limpinha também. Pronto, e aposto que estão ansiosos para saber. Sim, vamos adivinhar. Então, para já, quantos pilotos é que. Quem é que ficou em último? Quem é que não. Há algum que não pontuou? Em último ficou o Latifi. Não ficou, não. Nós não demos pontos ao Latifi. O Latifi O Latifi levou pontos. Dos que levaram pontos, o Latifi ficou em último. Não, mas há alguém que não levou pontos. Há 3 que Schumacher não levou pontos. Levou, sim, senhor. Levou. O Schumacher fez. Na Hungria. Ele acabou. Na Hungria. Há 3 pilotos que não fizeram pontos. 3 pilotos não fizeram pontos. Não. Levou. São o Stroll, Stroll, o Tsunoda e o Hülkenberg. mas o Hülkenberg só fez mas fez. Isso não conta. Mas o De Vries ficou em 13º no nosso ranking. Com uma corrida ficou em 13º. Mas ele fez para aí um P8 ou ele fez um... Sim, na primeira corrida da Fórmula 1. Sim. Fez um P9. E então, o pódio? O pódio é Verstappen, Leclerc e Russell. E tu? Eu acho que o Russell é capaz de ter mais pontos que o Verstappen até. Eu diria Russell, Leclerc e Verstappen. E se eu vos disser que o Leclerc não está no pódio? Eu acredito. Eu também. Eu acredito. E o Verstappen. Mas o Russell é Verstappen, Russell e há um e Hamilton. O Hamilton? Okay. O Hamilton. Nós não dizer que nós somos tendenciosos. Nós não gostamos do Hamilton, mas ele foi. Não, o Verstappen. Nós temos que rever os critérios. Verstappen 93, Russell 77, Hamilton 59, Leclerc 53. O Verstappen teve quantos? 93. Deu tanto vale aqui como no campeonato. Os dois, já com os dois. Já tudo aqui. Mas pronto, e depois. Acho que o do Hamilton, piloto que faz P6 não pode estar em P3. Não, como é que é possível? Eu acho que a culpa é do João. Que dá sempre ao Hamilton. Sim. Não, temos que banir o João. E o Chico, pelos vistos, não conseguiu pôr o Leclerc no pódio. Não, eu não sou. É para verem que eu não sou. É para verem que eu não sou. Sozinho não se consegue nada. Não, eu tenho a fama, mas não tenho proveito, não é? Tens de fazer mais marketing interno. É que temos 2 da Ferrari aqui e não conseguiram pôr um piloto no pódio. Prova mostrar a isenção. Exatamente, é isso que prova a nossa isenção. Somos homens sérios e não andamos aqui a abardinar com essas coisas como se Vamos passar à avaliação final da temporada. Porque assim, eu diria que a nível de surpresas, a nível de equipas, destacaria a Alpine. E a nível de quem é para ti a surpresa da temporada? Eu ia destacar uma equipa e um piloto. Quem é para ti a surpresa da temporada? Senão ninguém tem nada para dizer. É que eu fiquei surpreendido pelo Russell ter batido o Hamilton. Para ti é essa a surpresa da temporada? É a Alpine. A Alpine é a surpresa da temporada? Sim. Pela positiva, por exemplo. Pela positiva. Pela negativa, eu não gosto dele, mas não estava à espera que fosse tão má. O Gasly.
O Gasly acho que foi mal demais e a AlphaTauri foi mal demais. AlphaTauri, talvez. Eu não gosto deles, mas não esperava que fosse tão mal. Eu acho que o positivo para mim foi o Russell, porque chegar à Mercedes, rookie, novinho, com vontade, com a equipa está toda para o lado do Hamilton, sempre, e viu-se aqui em várias corridas e ele ficar à frente do Hamilton na classificação, sem espinhas, e ter ganho uma corrida e o Hamilton não ter ganho. Eu acho que ele beneficiou muito de ter partido logo à frente do Hamilton no início e ter dado uma vantagem. Sim, mas a corrida ganhou a semana passada, sim, não é? Sim. Não foi... Mas não teve muitas ordens de equipa, a equipa não teve que decidir grande coisa nas corridas, porque ele deu logo ali uma boa almofada para o Hamilton. Foi o que o safou depois, não é? Mas às vezes, mesmo com o Hamilton estar mais atrasado no campeonato, não há dúvida, havia sempre coisas para o Hamilton, sempre. E ele ter ficado à frente do Hamilton, sim senhor, eu acho que ele demonstrou que é piloto, que é potencial de campeão do mundo. E vou dizer mais outra coisa: se a Mercedes tiver carro para lutar pelo campeonato, Para o ano ganha outra vez ao Hamilton. eu quero ver o que é que a Mercedes vai fazer, porque este vai ser tipo Rosberg, não vai dar a bébés como ao Bottas, não vai. E depois quer ver o que é que a Mercedes vai fazer, porque uma coisa é um piloto que tem 24 anos e outra é um que tem 38. Vão continuar a beneficiar o Hamilton como fizeram a vida toda ou não? Isso é uma coisa interessante para o futuro. Sim, para o próximo ano. E o negativo? Qual é que foi para ti a desilusão? Deve ser a McLaren, não? A McLaren é desde o princípio, porque eu esperava que a McLaren, com o histórico que tem, e com o carro novo, com o motor Mercedes, sendo que eles tiveram que gastar alguns tokens por causa da adaptação do motor Mercedes e não do motor Renault como tinham antes. Mas para mim a grande exceção é a McLaren. Eu pensei que eles iam estar a lutar com os três da frente e o carro era horroroso. Sim, eu por acaso também ia dar a minha desilusão à McLaren, mas sendo assim vou mudar. Mas já agora para falar Richard, da McLaren, pois era isso, para falar da McLaren, eu acho que temos aqui três perspectivas. Em termos de equipa, o carro é péssimo, portanto é uma desilusão. Eu acho que mais que o carro, o Richard é uma desilusão ainda maior, porque o que ele fez este ano, eu nem me lembro quantos pontos é que ele marcou, mas foram para aí uns 30, uma coisa qualquer assim. Pá, é zero. Ele ficou 17 corridas atrás do Norris, pá, levou uma tareia. O ano passado ainda ganhou uma corrida, não é? Mas... Sim, tipo, ele o ano passado teve mal, mas este ano, então, pá, foi mesmo para zerar. E olha-se para ele e ele está um homem como um piloto completamente destruído. E depois temos o Norris. Nós vamos olhar, se fôssemos olhar agora friamente para o campeonato que tivemos, as equipas que eram claramente melhores que a McLaren, ele só poderia discutir 2 pontos em cada corrida, que era o 9º lugar, porque tinha a Alpine muito melhor que a McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull. Portanto, ele limpinhos tinha 44 pontos. E ele não andava a lutar pelo 9º, normalmente andava a lutar pelo 6º. Sim, ele limpos tinha 44 pontos, sim, que era, se todos acabassem, 44 pontos. Ele fez 150 para aí, portanto, ele teve muito mais pontos do que aquilo que o carro poderia dar. Portanto, eu acho que há aqui um lado muito positivo no Norris, que eu acho que é uma questão de lhe darem um carro e ele vai conseguir tirar. Sim, também tem potencial para campeão do mundo, sim, também acho, sim. Então, o meu positivo, a minha grande surpresa desta temporada, apesar de tudo o que correu mal, vai para a Ferrari. A Ferrari há 2 temporadas ficou em 4º lugar no Mundial. Era uma equipa completamente que não tinha competitividade nenhuma, que nesta última temporada do Vettel estava em queda claramente. A McLaren ficava à frente deles. E eles de repente aparecem com o melhor carro esta temporada. E foi o Mattia Binotto. Estava a dizer, ver se o Mattia Binotto. Mas é que o Mattia Binotto é engenheiro, não é estratégia. O problema é esse. Não é o Mattia Binotto que faz, são os engenheiros que fazem a estratégia. A Red Bull é aquela senhora que já não me lembro o nome, não é? Não é o Christian Horner. Não é o Christian Horner. Agora, o Christian Horner pode despedir aquela senhora se ela fizer porcaria. E o que se viu esta temporada do Mattia Binotto foi que não tomou as decisões que tinha que tomar. Sim. Porque a meio da temporada já tinham sido cometidos N erros. E ele entra para a segunda metade da temporada a dizer nada nos diz que não podemos ganhar as últimas 10 corridas. E aquilo é claramente de alguém que não acredita naquilo ou que está muito iludido. Não, eu acho é que ele nunca esperou que eles tivessem carro para ganhar o campeonato. Deram um passo em frente, é o que estavas a dizer, e com razão, que o carro já era mais competitivo e eles já conseguiram lutar por corridas, por pole positions e tal.
deram um grande passo, mas ele nunca achou que tinha suficiente. E depois eu acho também a grande força do Mattia Binotto o Mattia Binotto está desde sempre na Ferrari. É um homem da casa, não é um mercenário que se vai buscar. E a forma de relacionamento dele com toda a gente deve ser boa, deve ser alguém encarado com respeito. Deve ser um tipo porreiro, mas isso não chega porque e tem esse estilo de liderança diferente. Eu acho que eles agora para o fim de umas corridas não fizeram já as neiras, quer dizer, alguma coisa evoluiu. Já não havia Não pressão. estou a dizer que não se devesse despedir, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer que ele tem um estilo próprio e até para mim, e é isso que estás a dizer, para mim, o Mattia Binotto desde que chegou, a Ferrari só tem vindo a melhorar. Sim, isso sem dúvida. O meu ponto positivo da temporada ser para a Ferrari, mas eu acho que lhe falta ali qualquer coisa na gestão, como é que se há a dizer? Os recursos humanos, mal. Sim, O chefe tem que ser um gajo que seja mau. Olha o Toto Wolff. Mau. Olha o Toto Wolff. Como aos fígados. tem que ser exigente. E como aos fígados e que mandas... Que é o Toto Wolff e o Warner também. O Warner não igual. pensa... Exato. O Warner também, eles estão ali naquela guerra de palavras. Aquilo é uma coisa... E a Red Bull ainda meteu lá o Helmut Marko, que ainda é Também, pior que o Warner, ainda é não é? pior que o Warner. Portanto, eu acho que a Ferrari... Falta ali o espírito assassino, o instinto assassino, não é? Falta um cabrãozinho, não é? Não, pois, Não falando era o que eu mal. não quis dizer, não é? Eu aqui Para a não tentar dizer pior, manter isto a nível para não alto, dizer não. pior. Mas acho que a Red Bull... Pá, e vemos a quantidade de pole positions que tiveram este ano a Ferrari... Pá, nada a ver com o que era o ano passado, nada a ver, portanto acho que foi uma boa surpresa esta época. Por outro lado, a minha desilusão desta temporada também vai para equipas e não para o Hamilton especificamente, mas a Mercedes, um carro tão dominante nestes últimos 10 anos, 9 anos, pá, de repente entra na temporada com um carro que nem se consegue andar em pista. Lembram-se do carro no início da temporada. Lutavam para ficar nos pontos. Sim, repente, aquele carro não era nada no início da temporada e foi um design do carro que depois não lhes permitiu fazer grande coisa. Tudo bem que ganharam estas corridas, mas é porque realmente aquele carro tinha um problema que depois foi bom numa pista como o México e como o Brasil, que era um carro que basicamente era só downforce, mas depois não tinha velocidade nenhuma, não conseguia andar. Eu acho que, sabes, foi resultante, o carro deles foi resultante da soberba. Nós somos tão bons, fizemos isto sempre tão bem, vamos ser revolucionários na abordagem a isto, porque vamos ter razão e vamos outra vez continuar e correr mal. Pois, eu não percebo como é que eles fazem um design a apostar no downforce, quando o ponto forte deles sempre foi o oposto, sempre foi a velocidade. Não, sempre foi o motor. E até mesmo. porque vais olhar para os circuitos. Tem motor melhor, com downforce, nem precisam de... Se calhar foi isso, não sei. Tu vais olhar para os circuitos e em quais é que tu complementa, então, eu não sei, eu estou a perceber a parte do complemento, mas quer dizer, o que eles fizeram em termos de downforce tirou toda a vantagem que tem no motor, foi em demasia, tipo, não... Sim. Nem deu para corrigir, eles não conseguiram corrigir, não é? Foram melhorando ao longo do tempo. Sim, mas não deu para ter um carro competitivo. Nós vimos agora esta corrida, pronto, ficavam em quinto e sexto, pronto. Exatamente. Voltou ao normal. E portanto eu acho que foi basicamente uma grande ilusão, mas que para mim foi bastante positiva. Eu também gostei, foi muito mais interessante esta época do que os anteriores. Acho que está terminada a análise, ou querem destacar mais alguma coisa? Para mim... Bem, por este ano é tudo, voltamos no início de março para comentar os testes e fazer a antevisão da primeira corrida do campeonato de 2023. Esperamos que tenham gostado, vamos ter saudades vossas e desejamos umas boas festas a todos. Boas festas. Tchau. Em novembro é bom. Até para o ano, malta. Até para o ano.